Lição de número 11: a realidade bíblica do inferno. Segundo trimestre de 2024, Escola Bíblica Dominical, Revista dos Adultos. Querido professor, querida professora, na lição deste domingo estudaremos a respeito do inferno. Muitos evitam falar sobre este tema. Entretanto, não falar a respeito desse assunto não evita que alguns caminhem em sua direção. Um dia, todos vão experimentar a morte, independente da classe social a que pertençam, religião ou títulos. E sabemos que, depois da morte, segue-se o juízo, céu ou inferno. O inferno é real e ele não foi preparado para o ser humano. Por essa razão, nos sentimos incomodados de falar a respeito dele. Contudo, a sua realidade é um alerta para nós ao longo de nossa carreira. Embora esse seja um assunto difícil de tratar na atualidade, o inferno é um dos principais assuntos do Novo Testamento. Veremos que Jesus ensinou de forma enfática a realidade do inferno nos evangelhos. Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Evandro Oliveira e estamos aqui para darmos sequência à nossa escola bíblica dominical. Estamos no segundo trimestre de 2024. O tema deste trimestre é a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, da santidade e perseverança para chegar no céu. Você está na Escola Bíblica Dominical e hoje estudaremos a lição de número 11, que tem como tema a realidade bíblica do inferno. Querido professor, querida professora, ainda lembramos que as lições, elas são agrupadas em uma playlist para facilitar a sua consulta. A você que nos tem acompanhado semanalmente, é muito bem-vindo a mais uma aula. E você que chegou agora pela primeira vez e está conhecendo o nosso trabalho aqui, é muito bem-vindo também. Não esqueça de assinar o nosso canal, dê um like, compartilhe esse vídeo. Fazendo isso, você estará nos ajudando a continuar o nosso trabalho aqui no YouTube. Queridos irmãos, vamos para a parte introdutória da nossa lição. Lição de número 11, a realidade bíblica do inferno. Texto áureo diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, versículo 41. A verdade prática diz assim: o inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo de nossa jornada. Leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 41 até o versículo de número 46. Na apresentação da lição, nós temos os objetivos. Lembramos aos professores que são 3 os objetivos que devem ser alcançados em sala de aula. O primeiro objetivo é mostrar o pensamento humano a respeito do inferno. Segundo objetivo, saber como a palavra inferno aparece na Bíblia. Terceiro objetivo, compreender a doutrina bíblica do inferno. Muito bem, meus queridos irmãos, a lição tem 3 pontos, cada ponto com seus subtópicos. No primeiro ponto, nós vamos estudar o pensamento humano a respeito do inferno.
No segundo ponto, nós vamos estudar como a palavra inferno aparece na Bíblia. E, por último, estudaremos o terceiro ponto com o seguinte tema: a doutrina bíblica do inferno. Muito bem, meus queridos irmãos, agora sim vamos ao primeiro ponto da nossa lição, o pensamento humano a respeito do inferno. E o primeiro tópico, filósofos e teólogos de mente cauterizadas. Querido irmão, como você sabe, não é incomum nos dias de hoje encontrar filósofos e teólogos que negam abertamente a Bíblia, a divindade de Jesus Cristo e o sobrenatural. Essa atitude não deve causar surpresa, pois aqueles que assim agem já têm suas consciências cauterizadas, ou seja, tornaram-se insensíveis às questões espirituais e morais. Vivem de acordo com suas próprias crenças e entendimentos, rejeitando a verdade e não obedecendo à palavra de Deus. O apóstolo Paulo nos alertou que surgiriam pessoas assim que passariam a falar coisas pervertidas para atrair seguidores. Queridos irmãos, veja que diversos textos bíblicos mostram pessoas que se tornaram rebeldes e insensíveis, escolhendo deliberadamente o caminho da desobediência e negando os valores espirituais e morais. Perceba que no Evangelho de Mateus, capítulo de número 13 e o versículo de número 15, vemos uma referência ao coração insensível do povo, diz assim a palavra do Senhor, porque o coração deste povo se tornou endurecido, de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os olhos. Esta passagem, queridos irmãos, ilustra como as pessoas podem se tornar insensíveis às verdades divinas. Finalmente, queridos irmãos, ainda queremos citar 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Fala sobre homens de consciências cauterizadas que proferem mentiras. Diz assim a palavra: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Este versículo descreve a condição daqueles que, insensíveis à verdade, promovem falsidades. Aqueles que perderam a sensibilidade espiritual e moral não conseguem mais discernir entre a verdade e o erro, resultando em um comportamento antiético. Um filósofo ou teólogo com uma consciência cauterizada vê temas como, por exemplo, céu, inferno, santidade, apenas como construções mitológicas e moralistas destinadas a controlar socialmente as pessoas. Queridos irmãos, segundo tópico da nossa lição, o ensino do universalismo. Outro argumento muito frequente atualmente é o falso ensino de que, no final das contas, todas as pessoas irão para o céu. A ideia central do universalismo é a de que todos somos filhos de Deus e, como Ele é um ser de amor, não pode condenar o ser humano a uma punição eterna. Perceba, queridos irmãos, o ensino do universalismo contrasta fortemente com o ensino bíblico. As Escrituras afirmam claramente que a salvação e a condenação são realidades distintas, determinadas pela fé em Jesus Cristo e pelo comportamento moral das pessoas. Querido professor, perceba que a Bíblia é clara sobre a exclusividade da salvação em Jesus Cristo.
No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Este versículo mostra que a salvação é acessível somente através de Jesus e não há outro caminho para o Pai. Além disso, queridos irmãos, no Evangelho de Lucas, capítulo 13 e versículo de número 3, Jesus afirma: Não, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Este chamado ao arrependimento implica que aqueles que não se arrependerem enfrentarão a condenação. Portanto, querido professor, querida professora, o universalismo, ao sugerir que todos serão salvos independentemente de sua fé ou comportamento, minimiza a seriedade do pecado e a necessidade de redenção. Ele dilui a mensagem do Evangelho e a necessidade de fé em Cristo para a salvação. Romanos, capítulo 6 e versículo de número 23, Paulo escreve assim: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Este versículo destaca a consequência do pecado e a dádiva da vida eterna somente através de Jesus Cristo. Muito bem, meus queridos irmãos, o terceiro tópico, o alerta apostólico. Veja, meus queridos irmãos, que Paulo advertiu que esses falsos ensinadores teriam uma aparência externa de religiosidade, mas suas vidas e ensinos mostrariam uma negação da verdadeira eficácia da piedade. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5, ele descreve essas pessoas como tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afasta-te também destes. Essa advertência ressoa com o que Jesus disse sobre falsos profetas em Mateus, capítulo 7, versículo de número 15. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Ambos os textos ressaltam a necessidade de discernimento por parte dos crentes para identificar aqueles que distorcem a verdade enquanto aparentam ser devotos. Meus queridos irmãos, perceba que, além de negarem a eficácia da piedade, esses falsos ensinadores resistem ativamente à verdade. Atualmente, estamos testemunhando de maneira vívida todos esses alertas apostólicos, não é verdade? Veja, a proliferação de ensinos que negam a doutrina bíblica do inferno, que reinterpretam a mensagem da salvação e que rejeitam a autoridade das Escrituras. Esse, queridos irmãos, é um sinal claro dos tempos em que estamos vivendo. Esses falsos ensinadores buscam atrair seguidores com mensagens que parecem agradáveis e inclusivas, mas que, na verdade, desviam-se radicalmente das verdades bíblicas. Queridos irmãos, convido você para estudarmos o segundo ponto da nossa lição, como a palavra inferno aparece na Bíblia. Primeiro subtópico, no Antigo Testamento. Veja, a primeira palavra a ser destacada no Antigo Testamento é Sheol, que é traduzido para mundo inferior dos mortos. Também pode ser traduzido para sepultura ou inferno. Ela traz a ideia do Antigo Testamento para morada dos mortos, lugar que não tem retorno. Pode-se dizer que o Antigo Testamento não deixa claro o significado da palavra Sheol, devido
as diversas maneiras como ela é utilizada. Ela é usada para se referir ao mundo dos mortos, à sepultura, ao inferno e também à cova. Essa palavra aparece muitas vezes no Antigo Testamento e é associada à ideia de onde os mortos iam, tanto os justos quanto os ímpios. Meu querido irmão, veja que no Antigo Testamento o foco principal está no lugar para onde os corpos das pessoas iam após a morte, em vez do destino da alma. Não há uma distinção clara entre um lugar de castigo e outro de bênção no Sheol. Assim, o Antigo Testamento prepara o terreno para o Novo Testamento, onde a doutrina do destino eterno das pessoas após a morte se torna muito mais clara. Muito bem, queridos irmãos, e agora vamos estudar essa palavra no Novo Testamento. É importante afirmar que 3 palavras gregas que aparecem no Novo Testamento foram traduzidas pela palavra inferno. A primeira é Hades, tradução do hebraico Sheol, que significa Tártaro, Geena. A palavra Hades significa lugar de castigo. Também pode se referir ao estado de morte que o ser humano experimentará no fim da vida. Segundo, a palavra Tártaro traz a ideia de um abismo mais profundo que a sepultura, a habitação dos ímpios mortos, em que eles sofrem punição pelas suas obras más. Os anjos caídos estão presos neste lugar. Veja a segunda carta de Pedro, capítulo 2, e o versículo de número 4. E por último, queridos irmãos, a palavra Geena. Esta palavra aparece 12 vezes no Novo Testamento e significa castigo eterno. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para o terceiro ponto da nossa lição, a doutrina bíblica do inferno. E o primeiro tópico, o conceito bíblico de inferno. Perceba, o inferno ou o lago de fogo foi preparado para o diabo e seus anjos como um lugar de punição eterna. Você sabia disso? Este propósito é reiterado em várias passagens bíblicas. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, lemos: porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Veja, Judas, capítulo 1, versículo 6, também fala sobre anjos que não guardaram o seu estado original e foram reservados para o julgamento, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Estas passagens, queridos irmãos, indicam que o inferno é um lugar de retribuição divina contra a rebelião angélica. Embora o inferno tenha sido inicialmente preparado para o diabo e seus anjos, a Bíblia afirma que aqueles seres humanos que rejeitam Deus e sua palavra também serão destinados a este lugar de punição eterna. Veja, em 2 Coríntios, capítulo 4 e versículo de número 4, Paulo descreve o diabo como o Deus deste século. O Deus deste século que cegou os entendimentos dos incrédulos para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo. Quando as pessoas escolhem seguir o diabo e resistem à verdade de Deus, tornam-se sujeitos ao mesmo julgamento reservado para Satanás e os demônios.
Queridos irmãos, o segundo tópico, o que ensina a doutrina? Já vimos o conceito bíblico de inferno e agora no segundo tópico, o que ensina a doutrina? Veja, a realidade do inferno é um ensino integralmente bíblico, descrito como um lugar de tristeza, vergonha, dor e extrema agonia. Isso porque o ser humano irá para o inferno de maneira integral, corpo, alma. Assim, de acordo com o vasto ensino do Novo Testamento, todas as pessoas que desprezam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas passarão a eternidade totalmente separada de Deus, na presença do diabo e de seus anjos. Leia Mateus capítulo 25 e versículo de número 41. O inferno é descrito como um estado de completa separação de Deus. Em Mateus capítulo 25, versículo 41, Jesus diz: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Essa passagem indica que aqueles que rejeitam Jesus serão condenados ao mesmo destino que Satanás e seus demônios. Este estado de separação eterna de Deus é a essência do tormento do inferno. Terceiro tópico, o castigo será eterno. Mas uma vez, queridos irmãos, é importante dizer que a ida dos seres humanos para o inferno não é uma iniciativa primária de Deus. Deus não deseja que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Leia segunda carta de Pedro, capítulo 3 e versículo de número 9. No entanto, Deus concedeu aos seres humanos o livre-arbítrio, permitindo-lhes escolher entre segui-lo ou rejeitá-lo. A ideia para o inferno é, portanto, uma consequência da escolha deliberada do ser humano em viver em rebelião contra Deus. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 ao 18, Jesus explica que Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo pudesse ser salvo por ele. Aqueles que creem em Jesus não são condenados, mas aqueles que não creem já estão condenados porque não creram no nome do Filho unigênito de Deus. Portanto, queridos irmãos, a Bíblia enfatiza a responsabilidade pessoal na escolha do destino eterno. Deus oferece salvação a todos através de Jesus Cristo, mas deixa a decisão de aceitar ou rejeitar esta oferta nas mãos de cada indivíduo. A ida para o céu ou para o inferno depende dessa escolha pessoal, refletindo a justiça de Deus e a importância do livre-arbítrio humano. Portanto, é essencial que cada pessoa considere seriamente sua posição diante de Deus e tome uma decisão consciente sobre seu destino eterno, buscando viver em conformidade com os ensinamentos de Cristo Jesus. Meus queridos irmãos e irmãs, percebam que, à luz da Bíblia, a possibilidade de passar a eternidade num contexto de dor e sofrimento é real. Por isso, essa realidade deve valorizar mais a tão grande salvação que Deus providenciou para as nossas vidas e por isso devemos estar firmes em Jesus durante a nossa jornada de fé, pois sem Cristo o ser humano passará a eternidade longe de Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da nossa lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações. Também não esqueça de assinar o nosso canal.
comentar e compartilhar este vídeo aí na sua igreja com amigos e irmãos. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima semana. Que Deus vos abençoe hoje e sempre. Amém.